Bom, pessoal, e para finalizar nossa aulinha de hoje, de segunda-feira, vamos abrir o nosso caderninho de história, fazer o cabeçalho, tá? Se for necessário, fazer a linha do Equador, tudo bem organizadinho, tá bom? Com lápis de ponta fina, bem organizado. Essas atividades aqui são referentes a assuntos que nós já estudamos, tá bom? Então, vamos tentar não usar o livro. Em última situação, último caso, a gente pega o livro e dá uma lida, tá bom? Mas eu acredito que não vai ter necessidade, certo? Olha só aqui, ó. Na número 1. Como no início da ocupação territorial os portugueses não encontraram ouro ou metais preciosos, eles implantaram assim a economia açucareira, com os engenhos de açúcar. É correto afirmar que, olha só, antes da tia ler as alternativas, vamos lembrar aqui, ó. Quando os portugueses chegaram no Brasil, de imediato, eles ocuparam somente a faixa litorânea, né? Eles não foram para o interior do país, certo? Então, vamos lembrar disso. O açúcar era um artigo de luxo também, lembra que ele valia muita coisa. Então, olha só, as alternativas são as seguintes, ó. Letra A, os índios foram a principal mão de obra dos engenhos. Letra B, os africanos foram trazidos para trabalhar na lavoura cafeeira. Letra C, os metais preciosos foram extraídos com a escravidão indígena. Letra D, com a descoberta de metais preciosos, o trabalho escravo foi abolido, tá? E letra E, todas as alternativas estão corretas. Então, se você achar que a letra A, B, C e D estão corretas, é só você marcar um xizinho na letra E, certo? Número 2. Em 1808, a família real portuguesa fugiu de Portugal e veio para o Brasil, desembarcando em Salvador, na Bahia. Qual o principal motivo da fuga da família real, né? Por que eles saíram de lá? Qual foi o principal motivo? Vamos relembrar, a tia contou, né, que estava tendo uns acontecimentos bem graves, meio sérios lá na Europa, né? E a família real portuguesa, junto com muitas pessoas da corte, saíram fugidas de lá para virem para o Brasil, né? O Brasil já era colônia de Portugal, né? Extensa, era como se fosse considerado o quintal de Portugal. Número 3. No início do século XIX, o Brasil começou a sofrer pressões para acabar com o tráfico de escravos. A partir de 1845, são feitas leis que auxiliam as causas abolicionistas. Dentre as leis a seguir, qual não está relacionada aos escravizados? Então, assim, a partir de 1845, começaram a surgir algumas leis para favorecer, né, essas pessoas escravizadas. Então, qual dessas aqui embaixo, lembrando que está perguntando qual, então vai ser apenas uma, tá? Qual delas aqui que não tem nada a ver com a escravidão, certo? Nós temos a Lei Áurea, a Lei do Ventre Livre, a Lei Eusébio de Queiroz, a Lei do Sexagenário e a Lei Maria da Penha. E para finalizar, lembra que a tia falou para vocês que ia maneirar nas tarefinhas agora em julho? Pois bem, então só tem mais essa número 4 aqui agora e nós vamos finalizar a nossa tarefinha, tá bom? Olha só, número 4. Em qual data, respectivamente, ocorreram o dia do Fico e da Independência do Brasil? Tá? Então, a tia quer essas duas datas. Ah, tia, mas o que significa respectivamente? O que é isso, né? Olha só, quando a gente coloca a palavra respectivamente, é porque a tia quer que vocês coloquem as datas na ordem da pergunta que ela fez. Qual foi a primeira data que a tia perguntou? O dia do Fico. Então, não é para colocar a data da independência do Brasil primeiro e depois a do Fico. Se a tia colocou respectivamente, então tem que prestar bastante atenção nessas palavrinhas assim, tá bom? Porque, por exemplo, se vocês estiverem fazendo uma prova com bastante importância, por exemplo, você pode colocar a resposta certa, mas se você alterar a ordem, eles vão considerar errada, tá bom? Então, quando tem a palavrinha respectivamente, é porque é para vocês colocarem o dia do Fico primeiro e depois o dia da independência do Brasil. Certinho? Beleza? Então, um beijinho para você. Até a nossa próxima aula, tá bom?